É indiscutível que cada vez mais estamos caminhando para a transformação digital, tanto na vida pessoal como nas relações corporativas. E para acompanhar essa jornada, as empresas precisam investir em uma infraestrutura de TI mais robusta e moderna. Para falar mais sobre o papel do data center nesse processo de transformação digital, estou aqui com Carlos Pereira, líder de estratégia global em data center e cloud da Cisco. Carlos, obrigado pela participação. Obrigado a você. Prazer. Muito obrigado. Muitas empresas ainda resistem em pensar em digitalizar suas atividades. Verdade. Pela sua experiência global, o que você vê como receio, preocupação e dificuldade dessas empresas para iniciar esse processo, tanto no Brasil como em outros países? Então, a pergunta é interessante, Fabiana, porque realmente você caracteriza global e aqui no Brasil. Então, eu acredito que são 4 os principais fatores. Um tem a ver com custo, outro tem a ver com segurança, a questão de os skills das pessoas e a parte do processo mesmo. Então, por exemplo, se você olhar lá fora, existe muito menos a questão de custo e muito mais a questão de competitividade. Ou seja, se você não abraçou a jornada digital, alguém no teu segmento de negócio está abraçando e muito provavelmente vai ir sob um novo modelo de negócio na área de atuação que você tem. Então, essa competitividade vindo pelo mundo digital, não das empresas disruptoras somente, mas dos tradicionais que estão andando mais rápido, na parte bancária, na parte de serviços, na parte de retail, isso está acontecendo muito lá. Aqui no Brasil eu vejo essa tendência também, só que a priorização hoje ainda tem muito a ver com otimização de custos. As que são comuns têm a ver com a parte de segurança. Existe uma preocupação e um investimento em entender melhor como a questão de segurança de dados, segurança de informação, segurança de processos vai se aplicar nessa jornada, nessa transição para o negócio digitalizado. E o último, que eu acho que é pervasivo em tudo quanto é lugar, tem a ver com a qualificação das pessoas. Ou seja, existe a necessidade de um novo skill, é um novo modelo de operação, é um novo modelo de negócio, é uma necessidade de aprendizado diferente e toda vez que você tem mudança, o ser humano naturalmente ele acaba sendo resistente à mudança. Então acho que é muito por aí. Segurança e a evolução, retreinamento e a forma de pensar diferente é comum. Aqui no Brasil eu vejo muita questão de otimização de custo como a principal barreira e lá fora a questão menos de custo, muito mais de fator de competitividade. Certo. Agora, por que é importante investir numa infraestrutura de TI moderna? Quais os benefícios que isso vai trazer para os negócios das empresas, independente do porte, enfim? Na realidade, TI ele passa a ser um grande habilitador de negócio muito mais intenso do que ele sempre foi no passado. No passado, TI era muitas vezes visto como centro de custo ou mal necessário. Hoje em dia, quando você tem o negócio digitalizado, a questão da jornada digital, tudo que gira em função de como a empresa funciona, como ela gera valor, como ela habilita a experiência ao cliente final, ela vira digital. E essa habilitação digital é através de uma tecnologia que vem do mundo de TI. Seja ele rodando internamente dentro das empresas ou externamente através de um consumo em nuvem, através de um consumo através de um operador de serviço, seja lá da forma que você está fazendo, é muito menos importante a tecnologia per se, mas muito mais como você a consome. Porque, na realidade, quando você vai para o mundo digital, você vai fornecer serviços para os seus clientes que vão consumir esses serviços de você. Então, essa é uma questão importante em como o TI passa a ser visto muito mais englobada, muito mais próximo do negócio. E essa é uma tendência que o modelo de digitalização traz óbvia e que muitas empresas ainda estão começando a entender como quebrar essa barreira histórica entre TI e a área de negócios. Então, por exemplo, no caso de uma empresa que nunca investiu fortemente nesse processo de digitalização, de construir uma infraestrutura mais robusta, quais os passos, como construir essa estratégia para ter essa transformação digital? Quais os principais pontos que ela precisa pensar em toda essa estratégia de negócio? Olha, a grande tendência do pessoal de TI, quando vem uma pergunta como a sua, é automaticamente pensar que tecnologia eu vou tentar utilizar para resolver esse determinado problema. A minha experiência lidando com vários clientes e a minha humilde opinião nessa área é que a primeira coisa que a pessoa tem que entender é como o negócio dela é hoje e como, porque esse negócio vai ser mantido, você não vai simplesmente mudar da noite para o dia, como manter esse negócio e transformá-lo para um novo modelo digital. Ou seja, você não vai zerar e no dia seguinte você está gerando milhões ou bilhões de reais num novo modelo. Isso vai ser uma jornada e a jornada demora tempo.
Então, em função disso, quais são as aplicações principais que geram o teu negócio? Algumas dessas aplicações, que o modelo, os gringos chamam de workloads, algumas dessas aplicações vão fazer sentido que elas rodem no modelo fora da empresa, ou numa nuvem pública, ou num colocation, ou no outsourcer, pela natureza da aplicação. Outras vão fazer sentido que elas sejam internalizadas, por questões de SLA, porque as nuvens públicas não provêm garantia de serviço, em contrato não existe isso. Por exemplo, alguns provedores de serviço sim oferecem, mas a grande maioria não. Outras têm a ver com propriedade intelectual, a tua base de dados, dados dos teus clientes, todo o teu desenvolvimento, é coisa que você quer manter internamente. Então, a grande sacada na tua pergunta seria, olhe para os modelos de tecnologia que estão disponíveis hoje pela lente das tuas aplicações que vão gerar valor para o teu cliente final. Quando você olha por essa perspectiva, a tecnologia vai passar a ser um ativo e não uma desculpa. A gente estava conversando, muita gente olha para a nuvem pública e hoje fala, está pronto lá, não está pronto aqui, é mais rápido eu mandar para lá, eu me livrei do problema. Esse problema vai voltar para te morder daqui a 1 ano, 2, 3, quando você perceber que o custo ficou altíssimo, quando você perceber que você não consegue ser tão flexível quanto você imaginava. O grande modelo de lock-in ou travar que existe internamente com vendedores, ele só mudou de endereço. Então, isso aqui no Brasil, por conta de otimização de custos, essa tendência está muito forte. Lá fora você vê a grande maioria das grandes empresas que já foram para esse modelo, passam a analisar, peraí, se isso é um ativo, eu tenho que utilizar ele de uma forma inteligente, como qualquer outro ativo que eu tenha que ter. E a forma de inteligência implica qual é a melhor utilização dele, quando eu vou utilizar, em que circunstâncias eu vou utilizar, e não simplesmente porque é mais rápido, fui para lá porque eu não tenho outra opção aqui. A ideia, eu deveria ter uma opção aqui, se sim, vamos investir. Enquanto isso, eu posso utilizar num ativo, num serviço de fora, porque vai ajudar o meu negócio. Então, é mais ou menos por aí. Não foque numa tecnologia que vai salvar o mundo, porque não existe, nem num provedor que vai salvar o mundo, porque também não existe. Entendi. E no caso uma das maiores preocupações com a segurança dos dados, né, armazenados. Como que a Cisco, nesse sentido, ajuda as empresas? As empresas têm que investir no data center e numa solução de segurança. Todo o pacote já provém essa segurança? A questão de segurança, você tocou num ponto que é bastante sensível para a grande maioria das empresas. Segurança dentro do data center é uma coisa importante e primordial. Na realidade, é o pilar fundamental hoje em dia quando você está indo para a questão digital. Mas segurança é muito mais abrangente do que data center. Por exemplo, você tem que garantir segurança não só das informações que chegam ao seu data center, mas quando a pessoa está consumindo seus serviços que podem estar fora do data center. Ou se você é uma empresa que, por exemplo, que tem agências ou que tem lojas, a segurança vai estar também na interface com o cliente final, que não necessariamente tem nada a ver com o seu data center. Então, segurança é um negócio muito mais amplo e tem que ser visto pela perspectiva da aplicação, como eu estava comentando antes, e não pela perspectiva do local. Vou fazer segurança no data center, na agência, na nuvem pública. Não, vou fazer segurança dessa aplicação que vai ser utilizada em todos os ambientes, ou de outra aplicação, seja lá como for. Sobre a perspectiva de como a Cisco ajuda, a Cisco basicamente na parte de segurança, se você olhar hoje o reporte financeiro da Cisco, as soluções de tecnologia da Cisco em segurança são as que mais crescem, ao norte de 30% ano sobre ano, e o nosso portfólio de segurança, ele não somente tem soluções físicas, mas tem muitas soluções que são fornecidas como serviço, inclusive serviços SaaS. Por quê? Porque a gente não sabe quais aplicações o cliente vai ter e onde vai fazer mais sentido para ele efetivamente fazê-las funcionarem. Eles podem rodar em múltiplas nuvens públicas, podem rodar com outros serviços SaaS, podem utilizar a combinação de vários. Então a gente tem serviços de segurança que são específicos para determinados ambientes, como firewalls e coisas de próxima geração nesse ambiente, mas tem serviços SaaS para a questão de se um cliente foi para Shadow IT, como você garante que você não tem evasão de dados, toda a questão de proteção de DNS, questão de identidade, controle de identidade. Então tem toda essa gama de segurança, de soluções de segurança que vão desde o data center, como você comentou, até o usuário final e todos os serviços que têm a ver com isso. Para finalizar, qual que é a visão da Cisco nesse processo de transformação digital? É um caminho sem volta? A gente acredita que seja um caminho sem volta, sim. E a gente vê três grandes
movimentos para que os clientes efetivamente cheguem nessa jornada digital antes. Não fiquem na procrastinação de tentar entender o que é isso, mas tentem abraçar isso e se beneficiar o quanto antes. Uma vez mais, isso não invalida o negócio que já existe hoje. Ele cria um novo modelo de negócio e transforma o que já existe para poder ser mais competitivo. As 3 coisas que a gente vê a grande maioria dos clientes já fazendo e sugere que os clientes que não começaram comecem a abraçar. A primeira é, comece a analisar um modelo de nuvem híbrida para você. Ou seja, em algum momento você vai usar algum serviço de nuvem, seja ele internamente, porque você mudou sua TI para funcionar como um modelo de nuvem, ou no ambiente externo, seja público ou seja modelo SaaS. Então pense sobre essa perspectiva. Segunda coisa é, comece a investir na modernização das aplicações que você tem. Algumas aplicações você vai chegar à conclusão que é mais fácil você começá-las do zero, reescrever elas, porque a experiência do cliente final é que vai ditar como a aplicação vai funcionar, e não necessariamente o banco de dados antigo que você tem. Algumas não, algumas elas vão efetivamente ser modernizadas para servir de fundamento para outras que vão consumir essas informações. Então, modernização de aplicação, independente da tecnologia que você selecione, é uma tendência. E o terceiro, quando você investir em infraestrutura, não olhe sobre a tecnologia pontual, mas olhe sobre a perspectiva de consumo. Então, existem soluções convergentes, soluções de hiperconvergência, soluções de automatização, que hoje, se você não tiver uma infraestrutura que se apresente para consumo de uma forma automatizada, você não consegue escalar. A Cisco tem soluções de automatização para data center em todas as áreas, redes, armazenamento, computação, segurança. A Cisco basicamente tem parcerias com todas as empresas que fazem desenvolvimento de modernização de aplicações, desde uma Docker em containers, uma Microsoft, uma Oracle, todas as novas no modelo de DevOps e as anteriores. E nessa parte de como você efetivamente olha para a digitalização como competitividade, olhe para o modelo de nuvem híbrida para te ajudar, e não simplesmente como uma desculpa de algo que eu tenho que resolver, o que está queimando na minha mão, minha batata quente, mas planeje a evolução da sua empresa utilizando isso como um ativo. Conversamos hoje com Carlos Pereira, líder de estratégia global de data center e cloud da Cisco. Carlos, muito obrigada. Obrigado a você pelo seu tempo e obrigado a todos por assistir a gente.